dia, meus amados irmãos, que a graça que vem da parte do nosso Deus, nosso Pai Celestial, e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de nós nesta semana que está se iniciando. E vamos iniciar essa semana bem, né? Vamos iniciar esta semana meditando na palavra de Deus, buscando ouvir a voz do Senhor, ao retirar da palavra de Deus o entendimento para cumprir a sua vontade, não importa o que ele esteja falando. Se ele está nos dando uma promessa, se ele está nos admoestando, se ele está nos exortando ou repreendendo. O importante é ouvir a palavra de Deus e saber que tudo que ele fala é para o nosso bem. Portanto, hoje, domingo, primeiro dia da semana, vamos iniciar aqui a nossa 9ª lição do livro de Isaías, que tem como título Confiando no Senhor. O verso síntese dessa nossa lição está em Isaías capítulo 10, versículo 20, que diz assim: Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios, nem os fizeram sofrer, Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Aqui o versículo 20 de Isaías 10, estamos dando continuidade aqui à lição da semana passada, quando lá em Isaías, do capítulo 10, versículo 15 em diante, até o versículo 17, 18, a gente viu o Senhor dizendo claramente que o povo, o rei da Assíria, que ele tinha usado como um bastão para punir, né, a Israel e a Jerusalém, porque eles escolheram a desobediência e a idolatria ao invés da palavra, ao invés da proteção do Senhor, ao invés das suas bênçãos, né? Eles escolheram errado. Então agora chegou a hora de o Senhor mostrar também, quando o Senhor castigar o rei da Assíria e castigar também todo o seu exército, o povo opressor, né? Para que o povo entenda que aquele que um dia os oprimiu foi oprimido, e só assim os olhos deles devem se abrir para entender que ninguém era maior do que o Deus de Israel, do que o único Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo dos altos céus, né? Então, olha só. O povo abandonou a lei de Deus, abandonou a sua obediência para seguir deuses da Assíria, começando pela Síria, né? Que era o deus Baal, né? A Bíblia fala muito em Baal. Como se Baal fosse maior do que Deus. Aí então Deus fez com que aquele Deus que eles estavam amando e seguindo, o Deus Baal, o povo de Baal viesse e os castigasse, para ele mostrar realmente que aquele Deus não era um Deus de proteção e de amor como ele era. Então eles provaram da própria dureza do Baal, né? Que eles estavam querendo se inclinar para adorar, para seguir, para imitar. E logo em seguida Deus castiga esse bastão, esse rei da Assíria, que tipificado aqui, apontando para Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que agora o Senhor vai castigá-los, né? E quando Deus castiga, Deus, né, pune esse rei opressor, é que o povo vai dizer naquele dia. Então, os poucos israelitas que ficarem vivos, aqui poucos é uma clara evidência, uma clara referência ao remanescente, porque Deus não salva todo mundo, toda a igreja não vai ser salva, é só um remanescente, né? Porque todo mundo diz que é crente e está salvo. Não. Todo mundo diz que é cristão. Não. Só um restinho. Os poucos israelitas que ficarem vivos não vão mais confiar em reis, nos assírios, em homens poderosos, em exército, né? Por quê? Porque eles os fizeram sofrer. Agora eles porão toda a sua confiança no Senhor, o Santo de Israel. É o verso síntese dessa semana, mas o remanescente só vai enxergar isso quando?
quando depois que passar pelo sofrimento. Infelizmente o povo não aprende, né, a obedecer em tempo de paz, quando as escrituras estão pedindo obedeça. Né? Infelizmente, em todas as épocas, o povo teve que passar pelo sofrimento para aprender. E aqui não é uma exceção. Portanto, essa semana a gente vai estudar sobre como é que o povo vai chegar a essa conclusão de servir e de temer somente a Deus, vai colocar agora toda a sua confiança somente em Deus. Portanto, meus amados, então vamos aqui para a nossa primeira pergunta desta semana, a pergunta 1 da lição, que diz assim: como o Senhor castigará a Assíria, ou o rei da Assíria, né, e o seu exército, por sua arrogância, né? Na semana passada a gente viu, no contexto do capítulo 10 de Isaías, que o rei da Assíria se vangloriou, dizendo que conquistou pela sua força, pela sua inteligência, né? Foi alguém muito orgulhoso e prepotente, né? Então, por quê, né? Como o Senhor vai castigar esse arrogante aí, que acha que ele conquistou Israel pelo poder que tinha, e não, obviamente, pela permissão de Deus, né? O que significa quando o texto diz as árvores que sobrarem serão poucas? O que quer dizer isso? Vamos ler então Isaías 10, do versículo 16 ao 19, que diz assim: por isso o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será fogo que, num dia só, queimará o mato e os espinheiros da Assíria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão poucas, até que uma criança será capaz de cortá-las. Veja quanta informação tipológica tem nesse verso. Inúmeras, inúmeras. Que se nós fôssemos comentar tudo, com certeza precisaríamos aqui de 1 hora para comentar isso aqui, no mínimo, né? Então o texto começa dizendo claramente que o exército poderoso da Síria, o termo usado aqui são fortes soldados, ou soldados muito fortes. Quem derrubarão ele não é outro soldado forte, não. Quem vai derrubar esses soldados? Quem vai derrubar é uma doençazinha simples, uma febre, né? O Senhor está dizendo, e febre é uma doença que é um calor interno, a febre, né? O corpo esquenta para tentar se livrar de bactérias, de vírus, alguma coisa que está fazendo mal ao corpo, uma infecção, uma inflamação, o corpo vai reagir a isso. Então, veja que é algo interno, um fogo interno. Ele usou febre aqui como uma tipologia do fogo, e fogo na Bíblia só tem um, é o que purifica. Fogo na Bíblia, Espírito Santo que entra no coração do homem para purificá-lo, como que purifica o fogo, o ouro, né? Para torná-lo santo. Mas esse mesmo fogo que purifica o santo é o fogo que queima o ímpio. É o fogo que, né? O fogo que vem pelo conhecimento da palavra. Esse exército um dia ia saber que estava fazendo muita injustiça, mexendo com Deus. E chegaria o dia em que um fogo interno neles iriam destruir a sua força, porque toda a força física do homem vem da cabeça. Não adianta você ser o homem mais forte do mundo e a cabeça ser fraca, ele vai ser um fraco, né? E olha que informação aqui poderosa, sempre no âmbito do espírito, o Senhor falando aqui, ó, né? É tanto que o rei mais forte do mundo, que era o rei da Babilônia, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, quando ele viu a escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, né? Estava lá escrito lá, a Bíblia diz que o joelho dele começou a bater um no outro, ele começou a se tremer. Como é que o homem, o rei mais poderoso do mundo, chefe do exército mais poderoso da terra, na sua época, iria bater um joelho no outro de tanto medo? Pois é, aqui a febre chegou para ele aqui, ó. A Bíblia diz aqui que o santo Deus, a luz de Israel, será o fogo naquele dia. O fogo será para todos. O fogo do Espírito será o mesmo para todos. Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne. Em uma carne, a pessoa, ao Espírito tocar-lhes a consciência, será condenado, porque rejeitou. Ele mesmo se acusará
Ele mesmo, né, viverá com sentimento de culpa e se enfraquecerá por isso e será condenado por isso. E outros, com o mesmo fogo, serão batizados, libertados, purificados. Né? É o mesmo fogo. Né? O mesmo fogo que queimou os soldados que levaram, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego para a chama, foi o mesmo fogo que deu glória àqueles 3 jovens para serem promovidos, exaltados e honrados lá em Babilônia. O mesmo fogo. Ok? Então a Bíblia diz aqui, veja que usa uma tipologia. Na semana passada, nós estudamos que o Senhor iria mandar um fogo contra Jerusalém, que era um fogo que queimava o espinheiro e o mato. O termo era queimar o mato e o espinheiro. A gente viu isso na semana passada. Né? E agora ele está dizendo que num só dia vai queimar o mato e o espinheiro da Síria. Então, mato e espinheiro, trazendo para o âmbito espiritual, que aqui é uma tipologia, árvore na Bíblia simboliza homem, pessoas. Lembre da parábola do Jotão, as árvores se reuniram para eleger pessoas que se reúnem. Árvore não conversa uma com a outra, não. É uma tipologia. O próprio Cristo disse que ele era uma árvore, ele era a videira verdadeira, para dar fruto. Paulo vai dizer que todos nós precisamos dar frutos do Espírito. Compara a gente a uma árvore, só quem dá fruto é árvore. A Bíblia inteira, inclusive no Apocalipse, quando vai falar das pragas, uma praga derramada sobre toda a erva verde, sobre toda a árvore. Praga não é derramada sobre a natureza, mas é uma tipologia de pessoas. O juízo, as pragas são juízos. E Deus não julga uma árvore, porque a árvore não peca, ele usa pessoas. Quem pecou foi Adão. E as árvores começaram, a natureza toda sentiu o pecado de Adão. A natureza começou a produzir cardos e espinhos. Cardos e espinhos são tipologia de pessoas ligadas ao pecado. Quando ele diz aqui espinheiro, está falando de um líder pecador. Quando ele fala mato, ele está falando de exército ou pessoas que seguem esse espinheiro. Então, o que ele está dizendo aqui claramente é que ele vai queimar, né? Ele vai eliminar, levar à morte. Queimar por quê? Com a febre, com fogo lá de cima. Né? É o que ele está dizendo aqui. E ele vai destruir completamente as florestas, toda aquela multidão incrível de pessoas, né? Aquelas plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa, não é a árvore. Está falando de pessoa, acaba matando a pessoa, não é a árvore. Né? Então, as árvores que sobrarem serão poucas árvores. De novo, toda vez que a Bíblia diz que serão poucas, Isaías está trazendo aqui para nós, né, o que Deus está lhe dizendo, ele está falando aquela velha mensagem. Ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente, só alguns poucos, como sempre. Né? Hoje, o cristianismo se gaba em dizer: o cristianismo é quase 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, quase um terço, quase um terço da população mundial é cristã. É a maior religião do planeta. É o cristianismo. Né? Os cristãos não se gabam por isso, né? Alguns se gabam, né? Tem gente que nem liga para isso, como eu e muitos outros, está preocupado com o número, não. Ora, nunca o número foi algo importante para Deus, porque só um remanescente, só um restinho mesmo é que é o crente de verdade. As igrejas estão cheias, mas só pouquinho. Quanto que é esse pouquinho? A Bíblia está mostrando várias tipologias, várias, como isso acontece. Lembra de Gideão, que pegou soldados, que foi para a guerra mesmo, como Paulo disse, que todo crente é um soldado, tem que lutar na guerra. Pois bem, 32.000 Gideão juntou. Da primeira multidão, quantos voltaram para casa? 22.000 foi embora. Olha só. Só para você ter uma ideia, que um monte de gente está brincando de ser crente em igreja, mas não tem nada a ver com Deus, não tem compromisso nenhum com a sua palavra, com o seu... Então, um monte de gente ali que só quer vestir a roupa de soldado para estar desfilando, mas para a guerra não quer ir, não. E aí, depois, no segundo teste, dos 10.000 que sobraram ali, 9.700 voltaram, ficou só 300. 300 de 32.000 é menos de 1%. Né? É 1%, né? 3.000 dá 33.000 dá 3.300 é 10%, e 330 é 1%. Então, menos de 1%
dos 32 mil, vejam só, voltou. Todo 32, né? 31.700 voltaram, só ficou 300 pessoas com Gideão. Esse é o remanescente. Então, o tempo todo o Senhor está mostrando, de todos os filhos de Adão e Eva, que eram milhões ou milhares, né? Nos dias de Noé, só remanescente foi só Noé, mais 7 pessoas. Só 8 pessoas foram remanescentes. Da Babilônia inteira, Deus só tirou Abraão, Sara e alguns escravos que foram com ele. O tempo todo o Senhor está mostrando quem é o remanescente. Né? O tempo todo. Então, quando ele fala poucas árvores, né? Não precisa nem isso. Né? O apóstolo Paulo vai dizer 2 vezes e Isaías vai dizer uma. Né? Ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente. Lembre-se disso. Né? Porque tem muita gente pregando aí, a minha igreja é a igreja verdadeira. Quem entrar na minha igreja está salvo. Porque quem salva é a igreja. Se a igreja é verdadeira, então a igreja é quem salva, né? E aí, a minha igreja é verdadeira, venha para ela, porque aqui você é salvo, porque aqui, né? Tem gente botando a confiança na igreja e não em Cristo. Está tudo errado aí, né? Essas questões aí estão todas erradas. O homem tem que se voltar para Deus, para Cristo, para ouvir a sua palavra, para guardar a sua palavra, para viver a fé. Não é para viver o manual da igreja, não é para viver a religiosidade, é para viver a fé. Senão, não será esse pouco que sobra. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que diz assim: o que acontecerá com o remanescente de Israel quando o Senhor destruir a Assíria? Quantos serão, né? Qual o contexto em que isso está inserido? Vamos ver aqui agora o versículo 20 até o 22, que diz assim: naquele dia, os poucos israelitas, de novo aqui, ó, poucos, o termo poucos referindo ao remanescente. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios. E os que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, não vão colocar em mais ninguém, vão pôr agora toda a sua confiança em Deus, o Santo de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus. Só alguns, olha o termo de novo, poucos aqui. Alguns israelitas, não todos, voltarão, ou seja, se converterão, retornarão aos braços, né, do poderoso Pai, do poderoso Deus. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente. Até que, aqui nessa parte final do texto, está corroborando, está ratificando, né, repetindo que Isaías já escreveu nos capítulos, né, no capítulo 9 e 10 anterior, que ele traria o rei da Assíria como um enchente. Né? Na semana retrasada a gente estudou que o povo não quis as águas calmas lá de Siloé, e ele traria sobre Jerusalém as águas pesadas lá do rio Eufrates, uma referência lá à Babilônia. Né? As águas pesadas, arrastando tudo em sua margem. Foi a expressão que foi usada aqui, acho que no capítulo 9, né? Final do capítulo 8 e início do capítulo 9, que eu não estou lembrado aqui o verso exato. Então, aqui ele está dizendo de novo. Né? E para aqueles que, dizendo aqui que traria como uma enchente, né? E uma enchente a gente sabe como é, né? O poder da água sai derrubando tudo, levando tudo, né? O que tiver na frente, ela vai levando. E vimos também aqui, nesse texto aqui, o texto diz, Deus já decidiu destruir o seu povo. Então veja, né, para aqueles que dizem assim, que está hoje na internet, virou quase uma peste, né, uma maldade isso, porque essa mensagem acaba acomodando o homem para que ele confie na carne, no DNA, na descendência, no dinheiro, na placa da igreja, na instituição dos homens, e sempre desviando da confiança e da obediência a Deus. É um problema grave, a gente tem que aprender a distinguir essas coisas. Senão a gente não é crente de verdade, a gente só é um religioso que pertence a uma agremiação, a uma igreja, como se fosse um torcedor de um time de futebol. Estamos ali para defender a nossa agremiação, a bandeira. Não é assim, porque isso aí é só uma falsidade, isso aí é uma hipocrisia, isso aí a gente acaba pagando o preço lá na frente muito caro, quem faz isso, né?
na hora de precisar mesmo, na hora em que a gente carece do Espírito Santo de Deus em nossa mente, cadê? Se a gente é só um religioso que serve uma instituição, mas não serve a Deus. Aí é que o preço chega, a conta chega e chega pesada, né? O texto está dizendo aqui que Deus vai destruir o seu povo. Como? Se estão dizendo por aí que Deus, né? Cada um diz assim: a minha igreja é a igreja verdadeira, Deus tem um olhar especial para a minha igreja, porque a minha igreja crê assim, porque a minha igreja faz assim, porque a minha igreja tem essa aparência, porque a nossa igreja é assim, não é? Outros dizem: não, Deus tem uma quedinha especial, Deus tem ali né? Deus está fazendo acepção de pessoas, que ele tem uma quedinha especial pelo judeu. O judeu, a nação de Israel lá, o país de Israel, é um povo abençoado e especial. Ora, o mesmo povo de Israel, ele está falando aqui, o mesmo judeu lá de antigamente, ele diz: vou destruir o meu povo. Claro que Deus nunca vai destruir o seu povo, porque o povo de Deus de verdade, ele é preservado. Quando ele diz vou destruir o meu povo, ele está dizendo eu vou destruir aqueles que professam ser o meu povo, que eles nunca foram o meu povo, é o que ele está dizendo. Aqui é uma força de expressão. Então, o povo de Deus não é uma placa de igreja, não é uma etnia como a etnia dos judeus, a etnia dos árabes, dos muçulmanos, nada disso. O povo de Deus é aquele que pratica a palavra de Deus, como o Senhor Jesus ensinou de forma muito simples, muito clara, né? Ele chegou a dizer assim para os judeus, né? Olha, os judeus disse assim, para a liderança, para a alta cúpula do povo mais, que deveria ser o povo mais santo de Israel, os sacerdotes, os fariseus, né? Ele falou assim: olha, o vosso pai é o diabo. Vocês não têm Deus por pai, mas o vosso pai é o diabo. Por quê? Porque vocês estão fazendo a vontade dele e agora vocês vieram a mim com o sentimento, com a vontade de me matar. Então, como o diabo é assassino desde o princípio, como a vontade e o ódio contra um irmão é do próprio Satanás, e Deus não quer matar ninguém, principalmente seus irmãos, você, sendo judeu como eu, vieram aqui nas suas mentes, não disseram isso, mas vocês vieram com o interesse de me matar. Então, vosso pai é o diabo. Então, veja que aquele povo não era o povo de Deus. O povo judeu não era o povo de Deus. Aquele povo ali que está tentando matar Jesus. Todos da etnia dos judeus. Mas era o quê? Não era povo de Deus, era povo do diabo. O próprio Cristo disse isso. É diferente hoje? Então, nós temos que ter, como crentes sinceros, pessoas racionais, que vivem segundo o Espírito de Cristo e não segundo o discurso religioso, segundo as narrativas teológicas tão vazias, tão fracas, que não edificam ninguém, né? É como disse o profeta Jeremias, isso funciona como pomada. A pomada que passa sobre a ferida do meu povo, superficialmente, dizendo paz, 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 quando não há paz. O povo está aí nas igrejas pregando prosperidade, pregando bênção, pregando tudo, mas não há, meu amigo, não há. Onde é que tenha? A paz verdadeira e o poder só existe na obediência a Deus. Não existe em palco de igreja. Não existe em sermão inflamado. Não existe na boca de um homem sábio, inteligente e eloquente, não. Só no poder do Espírito de Deus. E só tem o poder do Espírito de Deus quem obedece a sua palavra. Quem está submisso somente à vontade dele. Não a regras humanas, mas à vontade de Deus. Homem não tem poder de criar mandamento. O legislador do universo é Deus. A gente tem que fazer o que ele manda, o que ele pede, não o homem. A religiosidade moderna tem feito diferente. E é por isso que nós estamos lendo esse texto aqui, que Deus está dizendo aqui: vou destruir o meu povo, né? Deus já decidiu destruir o seu povo. Deus não destrói o seu povo. É aqueles que dizem ser o seu povo. Esses serão destruídos, obviamente, primeiro pelo bastão do rei da Assíria, e nós temos aí uma tipologia do rei da Assíria nos tempos atuais, né? O poder discriminado lá no Apocalipse 13 e 17 como a besta do Apocalipse ou o anticristo, esse aí será o novo bastão para o tempo presente, né? Para trazer juízo aos professos crentes que dizem que é povo de Deus, né? Antes de Deus, lá no final, destruir o anticristo e tudo mais, o anticristo vai castigar muita gente que diz que é crente, que é cristão, que está por aí fazendo a vontade de Deus no mundo, mas não está seguindo ele, porque a história se repete, né?
E aí nós precisamos viver conforme a vontade de Deus para que nós sejamos esses alguns que voltarão. Alguns voltarão para o poderoso Deus. Esses alguns aqui do montão de areia da praia, a gente seja esse punhadinho de areia, esse alguns que voltam para servir, para obedecer ao Deus único e verdadeiro.